Obrigado, Felipe. Obrigado, Ciro, Obrigado, Edu. pela presença. Obrigado. E cada dia o tempo está mais escasso. E vamos entrar direto no tema aqui. Eu vou tentar começar o painel falando um pouco da percepção do consumidor a respeito disso, historicamente, que a gente observou no Reclame Aqui. Eu acho que se a gente voltasse 5 anos, 6 anos atrás e falasse em cashback, o consumidor saía correndo. Ele era um bicho que ele não entendia muito bem o que era aquilo. Ele entendia desconto, ele entendia cupom, e aquilo para ele era o que existia de possibilidade de ter alguma vantagem. E conhecia outros produtos de fidelidade comuns aí no mercado. Mas a gente observou ultimamente que, pode ser que muita gente não saiba nem o que essa palavra significa, mas hoje as pessoas desejam cashback, elas procuram cashback, elas entenderam cashback. Essa é a percepção nossa do lado de cá, né? Mas será que isso é assim mesmo? Então, Felipe, eu vou pedir para você, que a gente sabe que a Ame Digital tem uma longa estrada e uma participação forte na evangelização dessa modalidade, vamos chamar assim, de recompensa e de forma de relacionamento com o cliente, para você contar para a gente como que vocês viveram isso e se a nossa percepção aqui está correta ou não. Vamos lá. Não, muito legal. Esse é um tema muito legal, Edu. Primeira coisa, nem sempre foi assim. A gente chegou com esse tema quando tudo era mato, né? Então, a gente identificou no cashback uma baita de uma oportunidade de dar um benefício um pouco mais inteligente para o cliente, né? No qual ele tem uma sensação boa de ganho quando ele recebe esse benefício maior do que os vários outros benefícios que tem aqui no mercado. Só que o nome era um negócio muito difícil. A gente tinha visto que existia fora do Brasil essa prática de cashback, só que, cara, a gente não sabia se as pessoas iam entender. Então não começou com cashback, não. O nome inicial era dinheiro de volta. Certo. Pô, dinheiro de volta. Um negócio, bem na veia. Um negócio muito explicativo, né? Você vai ter dinheiro de volta. É um termo longo, né? Muito bom, né? Mas o nome não era o único problema. As pessoas não entendiam aonde o dinheiro ia estar de volta. Fica assim, ó, vai estar de volta no cartão de crédito, vai estar de volta na minha conta que eu uso no dia a dia, aonde que vai estar o dinheiro, né? Então a gente teve alguns desafios aí no comecinho lá, quando tudo era mato. Primeiro, para falar o termo, né, dinheiro de volta. O segundo era explicar a mecânica, como que o dinheiro ia voltar para a pessoa, né? Ele tinha que baixar um aplicativo AME, que hoje enfim, usado por milhões de pessoas, e que o dinheiro ia estar lá, né, a partir do momento que ele recebesse a mercadoria, ou muito próximo disso, né? Então a gente teve que exercitar muito uma mecânica de didática nesse período, né, para explicar o que era o cashback. E num segundo momento a gente falou, pô, a gente quer mudar o nome, né? Dinheiro de volta, cara, não é um nome, né, legal. E aí a gente começou a fazer várias pesquisas, né? A gente começou a perguntar para as pessoas se elas sabiam o que era cashback. Ninguém sabia o que era cashback, né? Então a gente teve que ir introduzindo o tema, explicando o que era, né? Cashback, dinheiro de volta. Até que chegou um momento que, com muita pesquisa e com muito aprendizado, a gente deixou o dinheiro de volta, começou a passar a falar de cashback, e a grande maioria das pessoas começaram a compreender melhor o tema. E aí tem a questão da educação da carteira digital meio que ao mesmo tempo dentro disso, porque é o que você falou, o dinheiro volta para onde? Volta para uma carteira? Isso aí também foi um aprendizado simultâneo ou vocês tiveram momentos diferentes, assim, para ele compreender o que é ter uma carteira que não é a conta bancária e como que é isso, assim, também? Foi um desafio tão grande quanto, né? Porque o cashback, ele obriga as companhias a terem um maior engajamento com o cliente, né? O cliente vai ter dinheiro, né, numa carteira digital, em que quando ele no começo, lá, ele não está acostumado a ter dinheiro naquele lugar. Hoje é normal, né, ter dinheiro aí em carteiras digitais, mas no comecinho, 4 anos atrás, não era. Então também teve essa, né? Teve essa de falar, olha, você vai ter um dinheiro de volta aqui, o dinheiro vai estar aqui guardadinho, a experiência tem que ser muito boa pro cara, né? Tem que ser muito boa, porque é dinheiro dele, né? Ele vê como ganha, mas ele vê como dinheiro é dele aquilo. Pô, eu comprei imaginando isso aqui e eu quero isso aqui agora. Pô, tem que ter facilidade de identificar da onde veio, quando que vai chegar,
quando que eu vou conseguir usar, aonde eu vou conseguir usar depois. Então, assim, o nome cashback foi um dos desafios que a gente teve, né? Teve toda a mecânica de experiência com o cliente, toda a mecânica de como que funciona, para onde que vai, e também, né, não menos importante, o uso de uma carteira digital que estava muito no princípio, há 4 anos atrás, quando a gente começou a falar de cashback para o mercado. E como que você viu a educação dos parceiros, né? Porque o cashback, com o AMI, eu posso comprar coisas em vários lugares diferentes, para vários serviços, em vários varejistas, tem uma rede, e cada um tem um tipo de vantagem que vai para dentro dessa carteira. E convencer esse mercado no B2B a entrar dentro dessa visão de cashback, ao invés de dar o desconto na veia ali no preço, ao invés de tentar colocar algo em parcelamento, falar, cara, cashback é uma coisa que faz sentido. Porque eu confesso que a primeira vez que eu ouvi falar de cashback, falei, pô, se ele vai me dar o dinheiro de volta, ele que me deu o desconto. Mas aí a gente percebe que tem um mecanismo psicológico nisso também diferente, né? Como que é a parte do lojista, vamos dizer assim, dentro desse ecossistema assim, que vai se formando? Como que foi esse processo? Legal essa pergunta. A gente não teve muita preocupação ou muito esforço em convencer os lojistas. Eles viram que era uma baita de um benefício, né, Ciro? Assim, as pessoas identificaram, cara, o cashback tem um negócio meio mágico do cliente ganhar dinheiro, né? Diferente dos outros benefícios, do desconto, por exemplo. Né? Então, o convencimento não foi um problema. O convencimento dentro lá do universo Americanas ou com os nossos parceiros foi um convencimento, cara, eu quero usar esse negócio, né? Só que aquele negócio tem que usar com prudência, porque é difícil. Você sensibiliza o cliente na sua página, no seu aplicativo ou em qualquer outro canal, né? E ele tem que estar coerente em toda a jornada com o que você vai perceber de valor ao longo da jornada. Então, o desafio é esse, né? O desafio, olha, cara, você vai querer dar cashback? Tamo junto, né? A gente tem um ecossistema para isso. A gente ajuda muito nossos parceiros para isso. Só que você tem que disciplinar o seu processo de tal sorte que o cliente não fique confuso no meio, né? Que o item, o cashback apresentado lá no início seja exatamente o cashback que ele vai receber, no prazo certo. É o dinheiro dele já, né? Aí você o dinheiro dele. Esses R$ 3,59 é os meus R$ 3,59, né? Eu quero eles aqui na conta. Ele tem que receber o cashback e tem que estar lá, olha só, deu certo já. Você tá aqui, ó, só tá esperando, né? Uma liberação. A sua liberação aqui, né? Tem que ser um negócio assim. Então, o convencimento de usar, o mercado deu. É muito poderoso o cashback, é muito, muito poderoso. A gente aprendeu isso ao longo do tempo. Na primeira safra, né? Toda boa ideia começa com uma má ideia, né? Até ela ser implementada. Então, a gente identificou o cashback como uma grande porta para superar um desafio do varejo, né, de causar recorrência, de causar maior engajamento com o cliente, e testou, né? Cara, e os resultados foram incríveis. Então, o upsale, né? Então, se a gente dava, por exemplo, 10% de cashback para um cliente, o cliente comprava um item de R$1.000 e recebia R$100, na próxima compra dele, ele comprava um item de 700, de 800. Então, a gente tinha um upsale de 7 vezes o que ele tinha, né? E o engajamento, desde que a experiência seja boa, né? E o RA está aqui para que a gente proporcione a experiência boa para os clientes, tem que ser tão boa quanto. Então, com o tempo, a gente identificou que os clientes que compram através da AMI, nas nossas lojas, nas lojas do universo Americanas ou nos nossos parceiros, compravam e compram 3, 4 vezes mais que os outros, né? Então, é muito poderoso, cara, é muito poderoso o cashback. E hoje é a nossa garota dos olhos aqui na nossa plataforma de benefícios, né? E ligando direto ao tema do evento, o cara está confiando que você está com o dinheiro dele, que você vai colocar no dia certo, né? Assim, aquilo está numa carteira comprometida, é um negócio super importante de ter uma confiança na AMI Digital também, como orquestradora disso tudo, Super. Como um repositório de confiança ali que o dinheiro dele vai aparecer no dia prometido lá. Super. Confiança, assim, é o que eu sempre falo, né? O cashback é um grande desafio para a experiência e atendimento de cliente. Porque ele não deixa você falhar, né? Cara, você está com o dinheiro da pessoa, né? Um desconto, por exemplo, em vários outros benefícios,
é um processo imediato, né? Você dá ali naquele momento, você não fica com o dinheiro do cliente, não tem um relacionamento. Faz a entrega e, né, no nosso caso, entrega. No caso, do Ciro aqui, investimento e beleza. No cashback, não, cara. No cashback, cara, você tem que fazer tudo direitinho, né? E essa é a grande beleza do negócio. Legal. Ciro, a gente pode dizer que a XP foi para um outro nível. Uma nova experiência a partir, eu acho que dessa visão inicial do cashback, né? Eu confesso assim que eu já tinha cartões. Vou falar, eu sou cliente XP também, talvez com um monte de gente que está assistindo, mas eu sou cliente de outros bancos e bandeiras de cartões também. Já tinha visto a gente ganhar ponto, né, e trocar em algum lugar, já tinha visto até receber dinheiro de volta e pagar parte da fatura, mas vocês foram para um outro nível, que eu queria que você contasse um pouco desse insight e desse pivot na visão de cashback para se adequar e atender ao cliente XP aí. Perfeito, Edu. Interessante ouvir a história do Felipe aqui, eu me identifiquei em muitos pontos aqui com ele. De fato, acho que é um pouco do que você comentou. Quando a gente começou a pensar o cartão da XP, em 2019, não era, já existia, né? Acho que a AMI era um ótimo exemplo e já existiam outros players também no mercado que tinham essa mecânica de cashback, né, disponível para os seus clientes, mas para o perfil de cliente para o qual a gente ia lançar o produto, isso não era comum. O que era predominante, e ainda é predominante ainda no mercado, é justamente uma mecânica de pontos, né? Na qual, na maioria dos casos, o cliente troca por companhia aérea, por uma viagem por companhia aérea, ou por um produto. Então, uma mecânica um pouco diferente, já há muitos anos trabalhadas pelos grandes emissores e pela bandeira. Mas, quando a gente começou a pesquisar o cliente, né, e acho é sempre onde tudo começa, a gente começou a entender que a lógica do nosso cliente era um pouco diferente, que ele já não via o mesmo valor que lá atrás esse programa tinha. Nosso cliente, né, como um cliente investidor, a lógica dele era, cara, como é que eu transformo dinheiro em mais dinheiro, né? Ele é um cliente que ele procura multiplicar dinheiro. E que justamente para multiplicar dinheiro, talvez a lógica de pontos não era a mais adequada. Então a gente pensou, então vamos trabalhar o cashback. Mas também o cashback, da forma como ele era trabalhado, né, ainda é trabalhado, de novo, para esse perfil de cliente, faltava algo que conectasse melhor com o que era a realidade do nosso público. Então foi quando a gente pensou em lançar o Investback, né, e o que é, no final das contas, um cashback, mas esse cashback aplicado num fundo de investimento, né? E aí o cliente, a partir do momento que ele recebe a cada transação, a cada compra que ele faz com o cartão, ele ganha um percentual daquilo, e aquele valor entra nesse fundo e automaticamente começa a render. Então começa justamente a multiplicar, né? O cashback que multiplica para aquele cliente. Então foi assim que nasceu o nosso produto. Legal. E ele tem essa linguagem, né? Eu acho que você falou uma coisa importante, que é a linguagem do negócio, né? Se o meu cliente é investidor, o melhor recompensa para ele é um investimento, né? Ele ganhar um investimento a partir desse cashback, né? A partir desse benefício. E como que você tem um perfil bem específico, acho que bem rico, né? De clientes dentro da XP, porque eu acho também a pessoa que olha para dinheiro com visão crítica, né? Não é necessariamente só uma questão de quanto dinheiro tem, qual é a relação com o dinheiro. E como que é esse esforço também de construir esses benefícios no entorno, né? Então, como vocês tentam entender a jornada dele e como fazer com que o Investback da XP consiga tocar o maior número de serviços ou produtos na vida das pessoas ali? Perfeito. Eu acho esse ecossistema, né? Perfeito. Porque quanto mais eu usar esse cartão no meu dia a dia e que ele estiver mais conectado, mais eu estou gerando de alguma forma esse dinheiro que gera dinheiro, né? Esse rendimento. Exato. Eu acho que o primeiro ponto aqui é onde um dos pontos que eu comentei que eu identifico com o Felipe é, de fato, explicar para o cliente o que é esse Investback, porque assim como vocês, o nome ele não é 100% intuitivo, né? Então o cliente também tem, primeiro momento nosso foi como é que a gente explica isso para ele, que é um cashback, mas que está num fundo, que isso é um dinheiro que é dele, e isso tem um valor muito importante para esse perfil de cliente, né? Então, não é,
você tem algumas mecânicas até você conseguir acessar e a partir daquilo é que você vai trocar. Não, cara, você usou o cartão, você pagou a sua fatura, aquele dinheiro é seu e ele já está rendendo. Ele já está num fundo, você acessa aquele fundo e você já tem acesso àquele benefício. Então a gente também teve e continua tendo ainda um desafio de deixar claro para o cliente o que é esse benefício e como é que ele funciona. Ao mesmo tempo que a gente tem procurado fazer é justamente cada vez mais entender o comportamento de uso do nosso perfil de cliente. Quais são os principais canais onde ele usa prioritariamente o cartão, quais são os principais merchants, e a partir disso a gente criou um marketplace, onde nesse marketplace hoje a gente tem as mais diversas e variadas lojas que fazem parte dali. Então, acho que um exemplo recente, a gente acabou de lançar o Shellbox, né? Que é um benefício para o cliente onde ele tem cashback, investback na compra de combustível, né? No abastecimento de posto, e tudo isso dentro do aplicativo de forma integrada, junto com N outros estabelecimentos. Então, a jornada que a gente tem procurado fazer aqui é justamente entender quais são essas principais categorias de consumo, quais são os principais estabelecimentos que fazem sentido para o cliente e, a partir disso, ir formando esse ecossistema. E tem sido muito interessante essa jornada, porque justamente cada vez mais os próprios estabelecimentos, também como o Felipe comentou, nos procuram querendo fazer parte desse ecossistema, porque veem que é uma forma muito interessante para eles. No final das contas, acaba sendo uma outra forma de investir um dinheiro que eles já gastavam, né? Seja em comunicação, seja em algum outro tipo de benefício, eles conseguem fazer de forma mais direcionada para um perfil de cliente que faz sentido para eles. Legal. E é um ganha-ganha-ganha, né? Porque quanto mais localiza essas oportunidades, o merchant está gerando mais demanda para ele, o cliente está recebendo mais no cashback, para o investback dele, e vocês, como marca, estão sendo mais significativos, né? Eu acho que esse mecanismo é interessante mas acho que tem aí, antes de passar para o Felipe uma questão desse marketplace, que eu acho que aí também surge problema pra caramba, eu quero entrar nisso, mas tem a questão da experiência de uso também, né? Aquilo ser fácil, acho que vocês têm uma vantagem de estar no cartão ali atrelado, quer dizer, eu gasto com cartão, qualquer lançamento na minha fatura pode ser, mas essa questão do Shellbox é feita via aplicativo, né? Ainda tem um trabalho de experiência de cliente, como é que vocês olham também para isso ser pouco atrito, né? Como que isso é importante lá para vocês? Exato. Hoje é um desafio, de fato, acho que assim, tem uma questão que é como é que a gente organiza esse marketplace de forma a cada vez mais ele fazer sentido para cada um dos perfis de cliente, né? Então a gente não quer também ter um marketplace que tenha absolutamente tudo. A gente sim quer ter o maior número de players, mas também que isso chegue de forma fácil para os clientes, que ele rapidamente encontrem o que faça sentido para eles. Mas também tem um desafio, acho que importante, que hoje, como eu disse, a gente tem esse ecossistema que, de certa forma, também financia, né, como forma da gente conseguir dar um investback maior para os clientes. Então, isso vem dos próprios estabelecimentos, mas a gente entendeu que no momento da compra e antes mesmo de ter recebido esse valor dos estabelecimentos, a gente já garante isso para o cliente, evitando, assim, eu acho que alguns desses caminhos que o Felipe comentou aqui. Então, tem um desafio aqui, primeiro, pró-cliente, né, de garantir que, como o Felipe comentou, no final das contas, o cliente entende aquilo como um dinheiro dele, e de fato é um dinheiro dele. Inclusive, é parte central do que a gente acredita. Diferente, de novo, da lógica dos pontos, cara, que você ainda depende de troca, de ter disponibilidade ou não, cara, o dinheiro é seu. Então, como que a gente busca muito garantir que o cliente tenha rapidamente acesso a esse valor e depois a gente se vira dentro de casa para, num momento ali de descasamento, enfim, seja acontecer, depois a gente se vira. O cliente rapidamente tem que estar você falou 2 pontos muito importantes. Eu vou até falar do segundo que você falou, eu nunca entendi como é que eu posso voar 3.000 milhas com uma quantidade X de pontos e depois aquilo só vale uma sanduicheira. Eu consigo entender, mas eu acho que é toda a dificuldade que o mundo dos pontos teve de traduzir isso para uma outra coisa, porque não estava com moeda na veia, né? Não estava falando de dinheiro ali na veia desde o dia zero. Aí você tem
converter aquilo, aí num você tem ociosidade, outro não tem, mas assim, isso para o consumidor pouco importa, ele simplesmente olha e fala, não entendo como é que isso aqui funciona. É isso. Estou aqui com 150 mil pontos e posso trocar por uma batedeira. Mas eu posso ir e voltar para Nova York. Então, assim, é uma lógica complexa. Eu falo isso como Reclame Aqui, né? De ver as reclamações a respeito dessas coisas. Inverte a lógica de poder. Eu acho que esse é um ponto interessante que a gente reflete, a gente pensa realmente bastante. Inverte a lógica. Porque quando, na lógica dos pontos, o poder está na mão do outro lado. Que é o que eu tenho para te oferecer. Olha, eu posso te cobrar 3 mil milhas para uma viagem, no dia seguinte 5 mil, no dia seguinte 10 mil, ou o que você comentou da sanduicheira. É. Então, o poder não está na mão do consumidor. Quando você dá o dinheiro para ele, o poder é dele. Perfeito. Ele escolhe o que ele quer fazer com aquele dinheiro. Né? Então, cara, eu escolho se eu quero ir viajar, se eu quero pegar esse dinheiro para abater a minha fatura, se eu quero pegar esse dinheiro para sair para jantar com a minha família. Então, é uma outra lógica de poder e isso realmente acho que muda muito a forma como os clientes percebem. É uma visão de sistema aberto, né? Ele tem uma unidade monetária ali que É dinheiro, cara. É dinheiro, né? É dinheiro, o negócio é sério, né? É dinheiro de terceiro. Você tá com dinheiro, você tem uma responsabilidade, né? Gigante na mão. Mas o é bem legal esse negócio. O senhor falou uma coisa que eu acho que para ele também o dentro de casa é mais próximo, ali com cartão, uma fatura entrando ali, algo acontecendo ali. Agora você está ali com um varejista, de repente parceiro, que diz que não entregou e não paga o cashback, e o cara quer o cashback amanhã, e aí tem muito lugar que você termina a compra, né? Isso é outra reclamação que a gente localiza no Reclame Aqui, nessas questões de cashback, poxa, depois que eu fiz a compra por causa do cashback, eu fui avisado que vai demorar 90 dias até 90 dias para eu receber aquilo. Aí ele fica indignado, porque entende, mas é que você tem que esperar, porque a lei brasileira tem 7 dias de arrependimento, depois você tem 30 dias para isso, e você pode acontecer, e só depois disso que eu tive certeza que você não é uma fraude, e agora eu vou te dar seu dinheiro. O consumidor simplesmente não entende isso, ele só entende, nossa, esse serviço de cashback é ruim porque demora 90 dias, esse aqui é legal porque me paga em 15. Como que você lida? Porque eu sei que por trás também tem o risco, né? E também a educação do parceiro, como que é essa confusão, porque na hora de atender, na hora que dá o problema, para quem que ele liga? Né? Para a AME, né? Para a AME. E aí que está o negócio, né? Então, como que a gente pensa? Primeiro, a gente coloca muito o cliente no centro de tudo, né? Então, a gente não pode fazer com que o cliente tenha uma experiência ruim. Então, a gente não concede cashback para qualquer um, né? Para qualquer, quando eu digo parceiro, então a gente tem que... A bola tem que estar muito redonda. A gente tem uma mecânica técnica, né? De conversa de sistemas, porque a gente é meio de pagamento. Okay. Então, a gente está no final da jornada do cliente, né? Se ele for sensibilizado pelo canal, pelo site, pelo aplicativo, de uma forma que não conversa com o nosso meio de pagamento, quem paga somos nós, né? Então, a gente tem uma reputação a zelar. Então, é um processo meio que disciplinador do ecossistema inteiro, Edu. Esse é um negócio bem legal, né? Porque, no final das contas, a gente disciplina todo o cadastro de produto do cliente, comunicação, responsabilidade sobre né, a contrapartida, que é o produto ou o serviço que ele vai dar. Então, assim, nós somos 2 vezes campeão da categoria meio de pagamento digital no RA, a gente foi por 2 vezes consecutivas, a gente teve a melhor atendente do RA aqui, né, em todas as categorias. Achei um negócio incrível isso. Pô, nunca pensei Premiar o profissional, né? A gente foi 2 vezes consecutivas. Então, a gente tem uma reputação a zelar. Então, a gente se preocupa muito com o ecossistema, né? Então, não é assim, pô, quero dar cashback aqui, vamos pintar o nosso aplicativo de cashback, cara. Não, tem uma responsabilidade muito grande, a gente tem que conversar muito bem em todas as etapas, porque se o cliente ficar frustrado, ele vai abandonar a AME. E isso é um ponto que eu acho que começou com você falando aí dessa questão, né? Ele cumpriu os requisitos, a gente paga e discute em casa, né? Eu acho que isso tem muito a ver. Amanhã a gente vai ter um painel, inclusive, com os CEOs, para falar, cara, e o P&L nessa hora, né? Porque vamos crescer a qualquer custo. Então, Ciro, vocês olham como essa questão?
investback, todo esse tipo de mecanismo, é uma coisa devagar e sempre, é uma coisa que vocês pensam em acelerar? Como que é isso estrategicamente para a XP? Como vocês pensam isso no processo de relação com o cliente? Isso é crescimento, é geração de valor, é retenção? Onde está isso na estratégia da companhia mesmo, assim? Perfeito, perfeito. Bem, é característico, né, do mercado de cartão de crédito algum tipo de benefício, justamente, e aí isso é abrangente em N aspectos, né, ou seja, desde uma estratégia de aquisição, né, faz parte ali dos nossos mecanismos para convencer o cliente que a gente tem a melhor proposta de valor, até também um benefício para aumentar o engajamento, aumentar a rentabilização do cliente e tudo mais. Então, o nosso objetivo, no final das contas, sim, é cada vez mais expandir o valor percebido que a gente entrega de benefício para o cliente em termos de cashback, mas a gente tem até onde a gente consegue ir, né? Enfim, pensando aqui, como você comentou, no P&L do produto, no que a gente consegue fazer, e é nesse sentido que, de novo, esse marketplace surgiu. Porque para que a gente consiga cada vez mais devolver valor para o cliente, dar um benefício que para ele é atrativo, eu preciso que o ecossistema como um todo também se engaje em conceder uma parte desse benefício. Então, quando a gente faz uma negociação como Shellbox, que a gente comentou, Nike, enfim, sem aqui falar de todos eles, que a gente tem mais de 50 parceiros no nosso ecossistema, 100% do que a gente negocia hoje com o parceiro é devolvido para o cliente. 100%. Porque o nosso objetivo é justamente entregar valor para ele, para que ele perceba o nosso cartão como um cartão diferenciado, para que isso ajude ele a acumular mais, enfim, e isso potencializa inclusive o próprio ecossistema dele como investidor, no nosso caso, no final das contas, né? Então, é isso. A gente quer crescer a nossa plataforma, mas a gente vai crescer cada vez mais contando com todo esse ecossistema, né? E não, meu filho, qual que é a visão de futuro aí com essa... Edu, os potenciais? Eu gostei quando o Ciro falou que a gente estuda muito, né, as mecânicas de benefício, né, e os momentos em que o cliente está na jornada de relacionamento com a gente. O cashback é um mecanismo muito, muito poderoso, assim, então a garota dos olhos, né, a gente gosta da mecânica de dar o cashback, de dar dinheiro para o cliente, o cliente aí tem um dinheiro na AMI, né? Tem uma relação com a AMI, ele pode se beneficiar de todos as 85 features que a gente tem. Então, a nossa estratégia é sempre um estudo, né? A gente estuda o que o cliente deseja, o que o cliente quer, quais são os clientes que são sensibilizados pelo cashback, que é uma boa parte, né? E como consequência disso, a gente enriquece o nosso ecossistema, né, de parceiros e nossas lojas próprias com esses benefícios que a gente aprende ao longo da jornada. E vocês são vistos, acho que aí a gente está terminando aqui, mas como originadores para esses parceiros relevantes, eles olham isso ou eles também olham mais para essa questão de recorrência e de estar sempre conseguindo oferecer alguma coisa? Você atinge o CAC, você diminui o CAC lá do parceiro, eles enxergam esse valor? Sim, na XP? Hoje isso tem sido uma mecânica bem interessante. A gente está chegando no momento de Black Friday, né? Muito importante para todos nós. Inclusive também um ponto super de atenção, né? Para a gente garantir o melhor para o cliente. Mas, cara, cada vez mais a gente vê mais e mais estabelecimentos nos procurando, querendo ofertar isso para o cliente, voltando a fazer ofertas, porque justamente acho que isso gera recorrência, isso tem aumentado e reduzido o CAC, sim, desse público. Legal. E a AMI? Era mesmo? A gente... o resultado de cashback, como eu coloquei aqui nos resultados primeiras safras, são incríveis. E continuam sendo incríveis. Né? E o mais legal, quanto melhor a experiência que você dá, mais o cashback se valoriza, né? Porque o cliente vai ter cada vez, né? Então o cashback gera cashback também, né? Ele compra, tem o dinheiro de volta e quando ele compra de novo, ele eventualmente tem o dinheiro de volta de novo. Então é um engajamento gigante. Cara, isso por natureza sensibiliza todos os indicadores de engajamento, de pagamento, né? De tudo que a gente deseja no nosso ecossistema. Legal, dinheiro na veia, gerando dinheiro na veia, né? Acho que isso é bem legal. Gente,
Infelizmente, nosso tempo, como a gente imaginou, muito curto para um tema muito bacana. Eu achei que a mensagem que fica aqui do painel é o poder na mão do consumidor. Então, cashback é poder de compra devolvido ao consumidor para ele usar como ele quer, onde ele quer. Obrigado, Ciro. Obrigado, Felipe, pelo tempo. Obrigado a vocês que nos assistiram.